Estados Unidos derrubou as Funcionou. tarifas implementadas nos Estados Unidos. Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira. Sempre bobo com brinquedinho novo, né? Sempre bobo com brinquedinho novo. Deixa eu baixar a nota aqui, que tu tinha colocado o Comfort 4.9 para me organizar e ter certeza que o negócio ia funcionar. Lembra que eu mostrei segunda-feira? Estamos com... Ah não, tá gravando. Que eu me adquiri um Volta da GoPro para usar como bastãozinho bonitinho. 48 pila para Eldorado, vamos dar, né? 25 pila lucro a hora. Vocês já viram essa? 25 pila lucro. Tenente Isolino Ceboia. 40 pila a hora de 25 de lucro. Agora tem que entender o que significa na verdade, né? Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2026, 2602-2026. É aqueles números que são invertidos, não? 2602 20... né? Hoje, não, só que hoje é 25. Então amanhã vai ser um número invertido. Como é que chama isso? Deixa aí no comentário. Quando tem esses números que se invertem, que vão ao contrário, sabe? Que tem ovo. Se olhar de um lado é ovo, do outro lado é ovo também. Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Corrigindo a informação, 9 horas e 22 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, eu acho que é na Panvel. E muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, neste horário, 9h20 da manhã, é a melhor coisa que tem é ficar 40 minutos com o passageiro dentro do carro recebendo R$48, né? R$48. 52 minutos, na verdade, está dando o combo. É a melhor coisa que tem, né? Com certeza não é uma viagem das melhores, não é uma viagem rentável. Não, claro que não. Grande Marcelo, meu bruxo, meu vizinho. Fazia dias que eu não via ele. Mas, nesse horário vale, porque agora é o horário do limbo, né? Sem contar que eu vou para Eldorado do Sul, que fica a 15 minutos da Zona Norte de Porto Alegre, se eu tiver que voltar vazio, é com chance de chegar lá e pegar alguém vindo trabalhar em Porto Alegre para uma consulta ou raio que o parta. O dia tá bem feioso, né? Bem feioso mesmo. A temperatura tá fazendo agora, deixa eu ver aqui no meu aplicativo, 25 graus, tá nublado e eu acho que vai ser assim. Espero que não chova do jeito que choveu ontem, o dia inteiro, porque aquela chuva de ontem só serviu para tracar trânsito e se arrastar, as SUV tudo perdida, voltando à normalidade, e eu passando raiva no meio, né? E me atrapalhando e perdendo meu tempo da minha vida, enfim, aquela coisa toda. Tomara que não chova daquele jeito. Se tiver que chover, que seja 5 horas da tarde, na hora da saída do pessoal, retorno para casa, que daí sim é um horário que esse aqui parou. Esse aqui parou, ele não consegue, né? Mas ficou ali, e se bobear, não fosse por mim passar por ele continuaria ali, talvez até o meio-dia. Então é isso lá, vamos lá para uma quarta-feira. Primeira quarta-feira, não é a primeira de março ainda, né? É impressionante, esse mês de fevereiro, ele só parece curto, porque ele não vai embora nunca. Mas enfim, vou lá para a última quarta-feira do mês de fevereiro de 2026, correr mais uma vez atrás da minha meta, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Será que ela tá pronta, hein? Será que ela tá pronta? Eu duvido. Chegando aqui para pegar a primeira passageira do dia aqui no Jardim Vila Nova. Ela tá em casa, né? Por que ela vai estar na calçada me esperando? Qual é o número? Olha lá ela, ó. Falador passa mal. Adoro isso. É Del ou Panvel? Agora fica na dúvida. Del. Partiu Del. Bom dia, Luísa. Tudo bom, Luísa? É o código, por favor. 9158. Vamos pra Del? Bora lá, então. Vocês continuam pagando as corridas de vocês? Ai, sim. Sim? De vez em quando, assim. Não. Pro sorteio? Não, é que se dá certo se tu consegue vaga no ônibus, aí ele não paga. Se o ônibus estiver lotado, aí... Mas aí tu perdeu o ônibus de hoje ou tu... Eu perdi o ônibus só.
Onde eu E ele tava cheio também. vai ter que se explicar pro RH depois, então. Vamos lá, então. Tributária para antecipação do ICMS vão ter que pagar o ICMS e vão se creditar deste imposto, ou seja, compras em publicidade, somente em abril do ano que vem, 2027, e de forma parcelada em 24 meses. Além disso, 26 graus de temperatura, uma manhã com tempo fatiscado, né? O céu tem bastante nuvem aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Melhor, né? Melhor. Eu concordo contigo. Começando em frente ao Largo na Coimbra, em frente a esse largo que homenageia o nosso grande mestre na esquina das avenidas Ipiranga com o Érico Veríssimo e chegando com os nossos parceiros diários que nos orgulham imensamente com Iguatemi, em programação infantil no Iguatemi, o Safari, primeiro piso do shopping, ali bem em frente, né, os caminhos pais e mães já sabem. As crianças adoram mais teatro nos finais de semana, então tem muita coisa. Feito, boa. moça. Muito obrigada. Bom trabalho pra ti. Obrigada, igualmente. Valeu, uma ótima semana. Obrigado. Brasil, a PUC tá com a gente, acesse PUC-RS. Não sei por que ela riu. Vou mostrar ela. Você deu uma risadinha pra mim, como se... Olha só, eu queria mostrar isso pra vocês. Ó. É o tema desse take. Continua o Comfort desabilitado aqui na região da Del, ó. Desde a época do... E nesse caso, nesse momento, eu não tô habilitado em porra nenhuma, ó. Como eu tava só com Comfort ligado. Essa corrida veio de X, tá? Depois, quando eu iniciei a corrida, por praxe, como sempre eu faço, eu desliguei o X e vim só com o Comfort ligado. Só que aqui na volta da Del, eu vou até ligar o X pra tocar. Se vai que tem alguma coisa saindo aqui agora, já me interessa, né? Não quero ficar fazendo plantão e perdendo tempo em Eldorado do Sul. Mesmo que seja de X para Porto Alegre, vamos de qualquer jeito agora. Aquela corrida que eu tava falando, respondendo pro rapaz ontem. Agora, corrida para Porto Alegre não me interessa o valor do KM, nem... Claro, e como é faixa, o tempo vai ser bom. Provavelmente o tempo vai ser bom. Né? 15 km para 17 pilas. Não tô defendendo, ó. Tô respondendo o que o rapaz me perguntou ontem. 10 e 12 da manhã, então a moça deu uma risadinha que eu não entendi do que se tratava, sinceramente. Tá, eu sei que ali no posto Ipiranga, que tem na frente da prefeitura de Eldorado, ali toca Comfort. E ali volta ao normal, digamos assim. Essa região, ela continua numa nuvem, né, que o aplicativo criou, porque na época os colegas que ficavam aqui fazendo plantão, escolhendo corrida, para fomentar o valor, eles desligavam o X e só ficavam esperando a chamada de Comfort. Na época que a Uber tinha parceria com a Adel e fazia a transferência dos seus funcionários, né? Isso gerou muita demanda durante, sei lá, 2 anos. Coisa recente, o ano passado acabou. Ou pelo menos, como eu perguntei para a moça ali, né? Acabou de forma generalizada. Agora existe pontualmente alguns, como o caso dela, não sei exatamente quais são os critérios, mas ela perdeu o buzz e veio de Uber, tá? Então, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Enfim, naquela época, então, os coleguinhas ficavam por aqui fazendo plantão, recusando para o preço subir, e só com Comfort, para forçar a ganhar mais ainda, né? Daí o que o estagiário fez? Bloqueou o Comfort. E daí os caras da Del, que tem bala na agulha, que querem pagar Comfort, e nas regiões ali, tipo na Panvel, na DAF, naquelas outras empresas, também não conseguem pedir Comfort. Porque é tudo... Enfim, por aqui tem um posto Ipiranga, que da outra vez eu cheguei aqui pra mijar e tocou na mesma hora um Comfort. Uma situação bem parecida com essa. Não faz muito tempo. Cadê o posto Ipiranga? Eu peguei a rua errada. Acho que eu peguei a rua errada. É na de trás lá, é a roseira. Então eu vou chegar ali no posto Ipiranga também, porque eu quero mijar. Vou esperar por ali, é bem na frente da prefeitura. E talvez seja um ponto bom pra aguardar a corrida e tal. Vamos ver se já voltou agora aqui. Não voltou ainda. O Comfort, no caso, né? X está habilitado já. Enfim, 10h15 da manhã, tudo certo, com corridinha de boaça. Viemos deslizando, sem tranqueira nenhuma, maravilha. A moça estava me esperando na frente. Entrou muda, tirei uma ondinha com ela, ficou quietinha, depois não abriu mais a boca. Talvez tenha ficado intimidado com o canal, porque ela ficou o tempo inteiro olhando para a plaquinha que eu tenho aqui atrás, né?
E agora desceu, deu uma risadinha, não entendi. Eu acho que ela tava vendo meus vídeos, sinceramente, porque eu vi uma hora que ela tirou a foto da plaquinha e talvez ela estivesse dando risada na minha cara. Essa aqui é o posto Ipiranga. No fim eu rodei por Eldorado e não mostrei, né? Mas o pessoal conhece aqui a região. Eu vou parar nesse posto Ipiranga aqui. Quanto a gasolina, só por curiosidade, 639 tá mais caro que Porto Alegre. 639 tá mais caro que a maioria dos postos de Porto Alegre. Tem alguns que estão mais, inclusive, mas a maioria tá 6,9, 5,99, até menos, inclusive. Ontem eu vi 577 ali na Bento, um posto, daquele sem bandeira ali. Vê se voltou o Comfort aqui. Ó, aqui já voltou o Comfort, ó. Bem aqui, voltou o Comfort, ó. Inclusive parece que é novidade, ó. Como se eu estivesse entrando para a categoria agora. Isso aí é o bloqueio que o estagiário faz na área e tal, para evitar esse tipo de situação dos coleguinhas aí. Enfim, vou esperar por aqui a minha próxima corrida do dia. Não foi. Tem que carregar o negócio. Eu não falei, né? Mostrei, não falei. Comprei essa semana, né? Esse aqui é o bastão, tripé, chama GoPro Volta, é original do GoPro e tal. Ele também tem um power bank. Ele também serve como vibrador, tá? Brincadeira, tá? Piadinha. É um tripé. Ah, que piadinha sem graça, por sinal, né, Daniel? Vamos combinar. É um tripézinho. Daí aqui tem um cabinho para eu conectar a máquina enquanto ela estiver grudada aqui e tal. E dela fica carregando também. E tem controle remoto. Só que eu descobri que eu não carreguei ontem. Ela tava com a bateria fraca e eu acho que acabou. Tá aparecendo vermelho aqui, ó. No fim, acabei desligando na casa de vocês. Antes eu apertei, não funcionou. Eu achei que tinha descarregado a bateria, mas talvez alguma configuração que eu não tenha entendido ainda como é que funciona. Mas enfim, isso vai me permitir mais agilidade na hora de fazer uns takes rápidos assim. Por exemplo, estou no trânsito e tal, não preciso mexer na GoPro. Simplesmente vou deixar isso aqui do meu ladinho aqui, pá, pum. Quando tiver apertado de bateria, é só conectar ela aqui, que, claro, eu vou ter que estar com ela aqui. E serve como bastão, que eu pretendo, eu já falei para vocês, começar a fazer conteúdo externos por aí e tal, mostrar algumas coisas, e vai ser bem interessante nesse sentido. Tá, deixa ele mijar e esperar, né? Porque X já tá ligado, só falta ligar pop agora. E tocou, mais uma corrida pra hora perfeita. Tentar mostrar o gigo pra vocês. Vamos ver se vocês vão ver. R$97, 1 hora de viagem. Consegue ver o destino aqui? Nova Santa Rita. É Comfort essa viagem? Deixa eu ver aqui. Nem vi, tava com a mão no carinho, literalmente. Preferências Comfort, exatamente. Então, se eu não tivesse aqui nesse posto, eu não recebia essa chamada. Então, fica a dica para tu que tá vindo para Eldorado do Sul. Vem pra Estrada da Roseira, bem na frente da prefeitura tem um posto Ipiranga. Aqui eu sei que toca Comfort. E o resto da cidade, eu não sei se no resto da cidade toca. Eu sei que ali na frente do Distrito Industrial, DEL, Panvel, ali não toca. Enfim, tava ali mijando, pensando para onde que eu iria, né, na sequência. Daí tocou essa corrida para Nova Santa Rita, daí eu fui ver, tinha parada. Tem parada no caso, eu pensei, tá, e agora, José, cancelamos ou não cancelamos? Não cancelamos, vamos fazer ele. Daí como é que é o nome dele? Um passageiro aqui? Lucas, eu acho, né? Lucas. O Lucas me mandou mensagem rapidão. Olá, bom dia, não sei o que. Falei pra vocês aqui, ó. Olá. Na Danta Casa, ele errou, né? Na Danta Casa será só um desembarque. Ou seja, deve ser Santa Casa de Porto Alegre, né? Então vamos daqui pra Santa Casa. Fizemos retorno no túnel, depois partiu Nova Santa Rita. Destino final, Nova Santa Rita, dizer aqui. Show de bola pra hora. 1 hora e pouquinho, R$97. Antes do meio-dia, eu vou estar com quase 150 pilas. Em quantas horas? 2 horas e meia, talvez, de trabalho. É pra isso que eu vivo, merda.
Ali no Novo Centro, então, mas... Aham. Pode ser aqui fora? Sim. Ah, eu agradeço, porque tá uma tranqueira aí. Os amadores estão Pode todos ser trancando. fora, bem capaz. Show de bola. Obrigado, viu? Cuida, tchau. Cuide, tchau, tchau, moço. Tchau, boa semana pra ti. Boa semana. Valeu. Agora vamos na Plimor. Isso aí. É isso? Mercado Livre, na verdade, que não pega o nome lá desatualizado. Lá no CD do Mercado Livre? Ah, Fechou. Vamos dar ali então. É na faixa, né? essa foi na segunda rotatória. Valor especial. Apenas 10 vezes de R$ 38. Não espere. É a nossa rota aqui, rótula aqui, então. Isso, desvio direito. É aqui? Aham. Frente à torre central ali da portaria tem um estacionamento oblíquo ali, tá ótimo pra você que entra. É esquerda ou direita? É bem no meio, bem à frente da torre. Aham, já peguei, mas esse caminhão aí tá me marcando. É aqui, ali naquelas faixas, né? Aqui então, meu amigo. Tá ótimo. Feito? Um bom trabalho aí pra ti aí, uma ótima semana, viu? Tudo de bom, valeu. Se tiver aí pela volta, tem uma galera que sai umas 11h30. Ah, boa! Agora tu veio valendo. Vou fazer um plantãozinho aqui agora então. Obrigado, valeu. Aí, ó. Bela dica, né? Vou esperar aqui. Não vou sair daqui. Se tocar uma boa, beleza, tudo certo. Agora, se não tocar, 11h30. Agora são 11h05 da manhã. Vou ficar aqui, ó, na entrada desse CD. O mesmo que eu trouxe o rapaz esses dias. Lembram? Um sábado de tarde, acho que há 2 sábados atrás. Eu trouxe o rapaz aqui. Exatamente no mesmo lugar. E agora, esse rapaz aí que trabalha no Mercado Livre. E diz ele que às 11h30 sai uma turma daqui. Então tá tudo certo, vou esperar aqui mesmo. Tô com um X ligado? Tô com um X ligado. Se tocar uma corrida boa, tudo certo. Senão a gente espera. O 0 eu já tenho. Aí só para não passar batido, ó. Menos de 2 horas eu comecei, era 9h20, eu acho. 147 pilas para 2 corridas. Que delícia, né, cara? Podia ser sempre assim. Sempre assim. Mas tem dias que o cara sai com a bunda virada, não tem como explicar. Só para não passar batido e compartilhar com vocês uma constatação. Tô aqui parado no mesmo lugar ainda. Já se passaram 13 minutos. Ó, mais uma. É isso que eu queria mostrar. Gigo, não cai fora, não cai fora. Gigo, 1,26. Tá vendo o valor do KM aqui? Essa é a 4ª corrida, essa aqui que entrou no Tururu. As outras 3 foram diretas, exclusivas, né? Todas a 1,26, o KM. Qual é a constatação que eu queria compartilhar com vocês? Aqui em Nova Santa Rita, o valor do KM é 1,26. Curiosidade, tinha uma corrida que estava 7,8 km para buscar, outra estava 3 km, que eu acho que aqui é pertinho, a outra estava, essa aí eu nem vi, essa última aqui estava quantos quilômetros, não tem como saber agora, né? Mas o total era 8 km para 9,94, mas enfim. Parece que não tem motorista na cidade, porque buscar 7,8, a outra vai buscar 6,4 nessa estrada aqui, que vai em direção à Capela de Santana. Essa aqui é a direita, se eu não me engano, essa aqui é a direita, essa estrada que sai aqui é a direita. Ela vai para a Capela de Santana, município da região metropolitana. Era para buscar 6,8, 7,8, agora... Ó, aumentou, agora tá 1,55. Ah, então eu tô enganado. Não é nada disso. Foi só coincidência. Será que foi só coincidência?
Enfim, daqui a pouco toca uma corridinha pra sair daqui. Uma dessas corridas que tocou era pra Canoas. Era 1,27, 1,26 o KM e era pra levar pra Canoas. Eu disse, pá, mas vamos esperar. O rapaz disse que 11h30 sai. De repente a gente consegue uma corrida melhor, né? Que pague melhor o quilômetro, pelo menos. Já me arrependi de não ter ido pra Canoas, no caso. Vamos passar pro Caio, então. Partiu o Sapucaia do Sul. Tocou aqui. 11h24. Só que eu acho que a Grace não tava esperando, não tava contando com a minha astúcia, né? Ela não imaginou que ia ter alguém fazendo um plantão aqui. E eu tô pensando, será que espero ela e vou? Ou será que só cancela a corrida depois de 2 minutos? Tá lá ela, faladora passa mal. Adoro isso. Adoro isso, sabe? Falar mal do passageiro, o passageiro aparece assim, sou eu. Lá vem vindo ela, correndo. É aquela mesmo? Eu não posso manobrar aqui, que senão eu fico contramão. Assim é a melhor posição que eu posso ficar pra ela. Vamos ver aqui, tá chegando já. Oi, Grace? É Grace? Bom dia, tudo bem? Eu tava aqui parado, eu trouxe um colega teu agora há pouco. Ele disse, ó, 11h30 o pessoal começa a sair. Se quiser esperar, vai ter corrida. Eu disse, tá, fechou. Vamos esperar. Vamos lá passar pro Caia? É. Partiu, então. É por aqui? E aqui? Feito, moça. Então, uma boa tarde, uma ótima semana. Tchau, tchau, até uma próxima. Olha, ganhamos um destino. Ganhei destino, gurizada. Deixa eu colocar aqui. Ivoti. Rua Ivoti, não. Eu quero Ivoti, Brasil. Ele quer que eu vá pra Rua Ivoti aqui do Vargas. Acho que é isso onde eu estou, né? Erro. Apenas um filtro pode ser usado por vez. Como assim apenas um filtro? Eu não tô com filtro nenhum. Eu tô com filtro de preferência de região ativado com todas as... Eu não acredito que eu fiz isso. Que rateada. Te perdi 3 horas. 2 horas e meia, no caso, do filtro. Porque eu ativei e não filtrei. Que rateada. Enfim. E agora, José, 11h51. Antes de mais nada, preciso achar um posto para mijar como se não houvesse amanhã. Nesse momento, eu direcionei sim para Socaltur, Avenida Presidente Lucena, 1525, em Ivoti. Depois eu conto por quê. Impressionante, né? LHX que não para de tocar. Começa a tocar como se não houvesse amanhã. Parei aqui no posto Fênix, pelo menos foi isso que apareceu no comprovante da minha compra que eu fiz aqui. Agora são 12h05, então deixo rapidamente dar satisfação para vocês o porquê que eu direcionei para Ivoti.
antes de mais nada, queria dizer que para chegar em Sapucaia foi tudo coisa do estagiário. Não tem nada a ver com isso, eu só aceitei o que ele me mandou. Porém, entretanto, todavia, contudo, coincidentemente ou não, né, eu tenho um compromisso às 2h da tarde em Novo Hamburgo. E sim, eu ia direcionar em algum momento a partir de Porto Alegre para Novo Hamburgo, né, para me movimentar com passageiro, né, e não movimentar vazio. Só que eu já cheguei na metade do caminho, literalmente, né? E agora são 2h06 e meu compromisso é às 2h da tarde. O que eu vou fazer em Novo Hamburgo? Vou gravar mais um podcast. Hoje vai ser com o Diego Noturno, Diego Vargas, o Noturno, que deve estar dormindo ainda, por sinal. Ele trabalha até 4, 5, 6 da manhã, a noite inteira. Dorme agora e no meio da tarde ele se levanta para fazer as coisas dele. Enfim, isso aí vai ser assunto do Canoas, não. Assunto do podcast, inclusive. Então agora eu vou esperar uma corrida por aqui. Na pior das hipóteses, daqui até ali eu devo demorar 20 minutos, meia hora, pela BR-116, né? Não mais que isso, com certeza. A não ser que tenha tranqueira. Não tenho por hábito andar nessa região nesse horário. Aliás, não tem por hábito, né? Hábito é aquela coisa que tu faz frequentemente, andar nessa região. Esporadicamente eu venho pra cá. E nada mais. E sobre os podcasts, pessoal, a semana passada eu lancei toda uma programação bonitinha, reagendando as coisas, um por semana, com live, não sei o que. Vai ser impossível eu atender a demanda de vocês e largar um por semana. Se não, só agora, nas próximas 2 semanas, eu ia ter podcast pro semestre inteiro. Sim, eu já tenho 12 podcasts agendados para gravar nas próximas 3 semanas. Graças a vocês, graças a Deus, a demanda de interessados está muito maior do que eu poderia suportar. E eu vou gravar todos que me acionaram, todos que me solicitaram, todos que mostraram interesse, eu vou gravar. Só que eu não vou poder deixar guardado, né? Então, em vez de diminuir a frequência de 2 para 1, é muito provável que aumente de 2 para 3 por semana. Ainda não sei quando e que horas eu vou postar esse terceiro. Permanece por enquanto, pelo menos agora em fevereiro. Quinta, amanhã é o último, na verdade, de fevereiro. Na prática, amanhã é o último, né? Quinta-feira às 19 e domingo às 19. Que são os 2 que eu já tenho pronto. Aliás, ontem eu já gravei mais um, hoje vai ter o do Diego, e amanhã e depois, nas próximas 2 semanas, praticamente todos os dias eu tenho um podcast agendado para gravar. E daí eu vou começar a largar ele, provavelmente um dia sim, um dia não, né? Daí eu confirmo com vocês. Eu espero sinceramente que vocês abracem esse projeto. Eu tô adorando, já falei, já tô adorando fazer. Eu sei que talvez não seja interessante para muitos que estão aqui me acompanhando, que vocês preferem 24 pila para onde? Gravataí, não. Vai em direção ao norte, cara. Me manda um por um pra São Léo que eu vou. Mas não me manda 24 pra Gravataí, que daí é tirar o cara pra palhaço, né? Eu sei que talvez não seja interessante pra muitos de vocês que me acompanham. Eu não vou deixar de fazer os vlogs, não vou mesmo. Ontem o Diego me perguntou, Diego no volante, mas tu não cansa de fazer e tal? Mas, cara, se eu não fizer, eu não consigo trabalhar. Na real é essa. Teve um dia desse, eu não sei se eu comentei com vocês ou não comentei, não lembro. Que eu não tava gravando, porque era um dia que tinha podcast, daí eu não fiz vídeo. E eu tava sem rumo, tá ligado? Não sabia o que fazer. Tipo, mas e agora? Parece que eu não tenho que, sabe? Como se eu não tivesse conta pra pagar, por exemplo. Meu maior motivador são os boletos. E talvez o segundo maior motivador para trabalhar são vocês. São os vlogs. É o diário de um Uber, é o canal diário de um Uber. Então eu vou atender todas as solicitações que estão. 21 pila pra onde? Só tá tocando curtinha. E essa aqui era boa. Era 4 pila o quilômetro, fui ver pra onde era 687 o valor da corrida. São Leopoldo, vamos dar. Não, tá, alguém foi mais rápido do que eu. Enfim, tá? Então eu só tô esperando uma corrida que me leve em direção a Novo Hamburgo. Direcionei pra Ivoti pra forçar um pouquinho, né? Tá, de repente, até uma Estância Velha tá legal de fazer. Até porque eu já vi aqui o Diego mora no lado direito, do lado esquerdo da BR-116, então se for pra Estância Velha, eu tô no mesmo lado, inclusive, é só ir ali, papum, cheguei. E... tá, é isso. Deixa eu achar minha corrida aqui.
Tocou uma e parou. Vim aqui pra Vicentina, loteamento que tem aqui em bairro, né? Região São Léo. Trouxe uma professora, peguei lá numa escola lá de Sapucaia e trouxe pra outra escola aqui da Vicentina. Toda boba com meio-dia 33. Já estamos no Novo Hamburgo. Agora vou pegar minha segunda corridinha aqui na cidade. E essa aqui, ó, é uma X que vai me pagar 22 pila para 16 minutos de corrida. Mas eu não sei, não tenho ideia para onde eu vou. Rua Américo Vespúcio. Aqui em Novo Hamburgo eu não faço ideia onde fica essa rua, né? Mas eu gostei da relação. 5 para 1 da tarde e a Daiane já tá pronta, cheirosa, me aguardando. Olá, boa tarde, é a Daiane? Boa tarde, sim. Tudo bom? Tudo jóia. Nós vamos na escola Floriano Peixoto, na Rua Américo Vespúcio. Exato. Fechou. Bom, fechou, vamos dar. Bairro São Jorge aqui em Novo Hamburgo. Nunca vi na vida nesse canto aqui. Nunca vi na vida nesse canto aqui. E a moça disse que tem medo da região. Ela trabalha numa escola aqui e diz que ela tem medo, que é perigoso e tal. Eu disse pra ela assim, não. Olha que vista interessante. Eu não sei, que rua é essa aqui? Gilmar Luiz Tacho. Acho que é isso. Tem que pegar a esquerda nessa lomba aqui, ó. Depois a direita e pegar o Pedro para levar para Estância Velha. Falei de Estância Velha antes e já tocou Estância Velha. Lembrando que estou direcionado para Ivoti. Olha que linda a Serra Gaúcha lá, ao pé da Serra Gaúcha. Ali é o pé da Serra Gaúcha, literalmente. E agora tem que descer uma lomba aqui, bem íngreme por sinal. Olha só. Pelo mapa isso aqui é bairro São Jorge. Daí eu não tenho certeza porque às vezes o Uber erra lá em Porto Alegre, pelo menos. Mas aqui eu não conheço, tem que acreditar. Aqui à direita deve estar o Pedro me aguardando. Cadê o Pedro? Tá lá ele, todo de preto. Deve estar com calor. Vamos lá pra Estância Velha agora. Boa tarde, é Pedro? É ele mesmo. Bora! Tudo certo, meu amigo? Tudo certo. Ó, Debilitado aqui que eu fiz uma vasectomia. Vamos lá pra Estância Velha. Isso aí. Fizemos retorno aqui, melhor? É melhor ir pelo 239, sim. Eu tô completamente perdido aqui em relação a... Aliás, perdido entre aspas. Eu não conheço nada. Esse bairro aqui, essa região de Novo Hamburgo. Sim. Sou de Porto Alegre, venho de vez em quando a Novo Hamburgo, mas aqui mesmo então eu não sei. Mais, né? Eu vou onde me levo, mas aqui nunca tinha vindo, a primeira vez. Tá, agora eu só seguir depois pegar... Vai reto, daí tu lá na frente pega a direita, lá na Tá. subida da lomba, lá no fim. E depois pegar uma faixa, né? Isso, é. Show de Seu bola. retorno. Recusei agora uma corridinha de merda, mas que me deu uma dor no coração. Tô aqui no bairro do Diego, já do noturno. Até vou ficar off pra não acontecer de novo, eu recusar outra, que eu não vou fazer. Porque agora já tá faltando 20 minutos para as 2 da tarde. Já acionei ele, não deve ter lido a mensagem ainda, porque não me respondeu. E tocou a cara 40 pila pra SAP, ali na Unicinos. Putz, era tudo que eu queria, né? E seguir no túnel. Tá gostoso agora, pessoal? Foi bom? Mas onde eu me meti aqui, tio? Ali na frente é a Rua Rincão. Eu quero pegar ali porque eu quero parar num posto pra mijar antes de conversar com o Diego. E vou deixar um adesivo pro rapaz que me viu na rua aí e pediu pra eu deixar em algum lugar e avisar ele que ele pega. Rapaz aqui da região, que nem viu o nome na verdade, mandou um WhatsApp, mandou um Insta, um direct. Tá, enfim, isso aqui era só pra dizer que recusei uma corridinha de merda que me deu uma dor no coração. 25 para as 2 da tarde. Feito, missão dada, missão cumprida. 10 para as 3 da tarde, mais um episódio gravado com sucesso. Preciso abastecer agora como se não houvesse amanhã. Mas eu vou deixar o aplicativo ligado para já dar uma forçadinha na barra. Deixar só no Comfort, deixar a nota solta, vamos ver só o que vai acontecer. O Diego já deu uma dica de onde eu posso me posicionar para forçar a barra em direção a Porto Alegre.
E eu vou ali agora. Enfim, foi muito legal a gravação com o Diego Noturno, né? E vai ao ar nos próximos dias aí o aviso. E agora bora voltar, né? Bora voltar porque o zero eu já tenho. A meta tá na metade do caminho. Tem muita poeira para comer na pista. E é isso, ainda tô um pouco eufórico, porque foi bem interessante a conversa. E eu espero que vocês gostem. Aí, ó, mais uma. Essa aqui eu não conhecia ainda. Mais uma Estátua da Liberdade. Mais uma loja Van aqui no Novo Hamburgo. Essa eu não conhecia ainda. Tocou, fiquei uns 20 minutos esperando ali num ponto que o Diego me aconselhou. Próximo aqui da Van. Esperando uma corrida pra voltar ali, né? E o máximo que eu consegui foi São Leopoldo. Mas já é início de um caminho de retorno. Então, tô chegando aqui e queria mostrar o I Fashion Outlet, né? Um shopping de outlet que tem aqui nas margens da BR-116, no município de Novo Hamburgo. Shopping este do Grupo Iguatemi, se eu não me engano. Se eu não me engano, isso aqui faz parte. O ID iFashion é de Iguatemi. Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que não. Acho que o iFashion pertence ao Grupo Iguatemi. Mas enfim, me interessa agora, na verdade, é encontrar o Clayton e levar ele para São Léo. E o resto é resenha, né? Não interessa quem administra. É um cartão de plástico que nem é o cartão do Iguatemi, ó. Do estacionamento. Eu acho que eu não tô de todo louco, hein? Deixa no comentário aí se tu sabe disso, se tu tem essa informação, se de fato o iFashion Outlet ele pertence ao Grupo Iguatemi, é só coisa da minha cabeça, né? Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou alguém me falou, eu escutei em algum lugar uma vez. Talvez seja só o I, né, que esteja me induzindo a pensar assim. Mas eu tenho quase certeza que eu tô certo, que de fato esse shopping aqui, ele pertence ao Grupo Iguatemi. Mas enfim, chegando aqui, cadê o Clayton? Cadê o Clayton? A única vez que eu vim aqui, essa é a segunda, foi num sábado de tarde e aqui tava lotado. Essa rua aqui de saída, essa aqui é a rua de saída do shopping, ó. Tava lotado. Aqui tem uma plaquinha que é bem parecida com as plaquinhas do Grupo Iguatemi, lá do Iguatemi no caso. E tá ali o cara fumando. Ele nem acendeu o cigarro, quer entrar no carro. Não, não é ele. Ou é ele, sim. Que cara de pau, tia. É Clayton? Ah, jogou o cigarro fora. Não viu que tava chegando? Sim. Né? Esse aqui era o segundo já. Ah, já tava no segundo, então. Tá tranquilo. Tudo bem. É, Código, né? isso. 8999. Foda quando o cara acende o cigarro, chega o motorista, daí, putz, perdi o cigarro. Já era o segundo, já. Saí de serviço já pra... Tá, bora então ali pra Rua Bento Gonçalves, em São Léo. Isso aí. Show de bola. E agora vamos esperar. Achar um ponto para parar aqui no centro de São Léo. Rua Bento Gonçalves, estou agora, eu acho que é isso, né? Não sei que bairro é esse. Acho legal, mas ao tempo tão desconfortável trabalhar num lugar que eu não conheço, sabe? Legal porque o cara vê coisas diferentes e tal. Mas é desconfortável no sentido, será que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Será que eu tô indo pro lugar errado? Pro lugar certo, no caso? Parei aqui, ó, nas esquinas dessa rua, com a Frederico Vontenbuttel, bem ali na frente, pelo que eu tô vendo no mapa. Tem o 19 Batalhão de Infantaria do Exército. E eu tô próximo da Unicinos, de alguma maneira. E aqui eu vou esperar um pouquinho. Senão é um movimento de volta em direção ao centro, que eu passei um pouquinho dele. Pra ver se consigo uma corrida em direção a seguir minha vida. Nessas horas eu entendo porque que os guris aqui da GPA vão tudo pra Porto Alegre trabalhar, sabe? Cara, já tô 10 minutos aqui nesse mesmo lugar. Não tocou nada. Nada. Não sei se é o que tá me travando é o direcionamento, porque o estagiário faz disso, né? Ó, um tururu aqui, vou ver pra onde é. 676. Não. Coisa pra dentro de São Léo, não. Cara, quase 10 minutos tocou uma de 6,76. A mínima do diamante, só pra não passar batida.
É por isso que os guris vão tudo pra Porto Alegre trabalhar, né? Lá é ruim também esse horário, é trancado, tem trânsito, SUV e aquela coisa toda. Mas tem corrida. Não tem como negar que tem corrida. Muitas vezes não dá pra fazer também, né? Mas toca. Aqui, além de não tocar, a ansiedade bate forte. Daí tu começa a pensar, né? Vão vazio ou não vão vazio? Vão vazio ou não vão vazio? 20 e meia hora eu tô lá. Mas rodar 30 km vazio não seria tiro no pé? Que loucura. Tô com o X e com o Comfort ligado. Tocou uma em 10 minutos, que foi em Matururu, agora de 6, 7 e meia. Uma. Aproximadamente 10 minutos, agora são 13h35 da tarde. Cansativo. Pra cabeça isso é... Pra cabeça isso é terrível. Olha que linda a Rua Independência aqui de São Léo. Uma rua histórica do centro histórico de São Léo, toda revitalizada. Minha passageira deve ser essa de muleta à esquerda. Será que é ela? Boa tarde, Esther. Esther, tudo bom, senhora? Precisa de alguma ajuda aí? Não, obrigada. Entra por aqui, eu entro lá. Partiu o esteio. Uma senhora e outra com muleta e gesso. De Porto Alegre, Estância Velha, sabe quais as cidades que estão me faltando nesse momento, no dia de hoje? Porto Alegre e Canoas. Estava pensando agora, a primeira corrida é Eldorado do Sul. Segunda corrida, Nova Santa Rita. Terceira corrida, Sapucaia do Sul. Quarta corrida, de Sapucaia, São Leopoldo, Vicentina. Daí depois da Vicentina eu fui para Novo Hamburgo. Eu fiz umas 2 ou 3 em Novo Hamburgo e tocou Estância Velha. Parei e gravei com o Diego, daí voltei para Novo Hamburgo. Aliás, já estava em Novo Hamburgo, a Estância Velha foi bem na mistura das duas ali, sabe? Daí de Novo Hamburgo peguei São Leopoldo para retornar, São Leopoldo, Esteio. Eu só não fiz viagem para Porto Alegre e para Canoas. E tô aqui agora na Avenida Luiz Pasteur, parado, esperando, à espera do milagre. 4h01 da tarde. Vê se toca uma corrida então para Canoas antes de chegar em Porto Alegre. E daí eu vou ter checado todos os municípios entre Porto Alegre e Estância Velha no dia de hoje. Incluindo Eldorado e Nova Santa Rita, que não estão no eixo natural, né? 11 pila para onde? Para Esteio. Não, Esteio eu já fui, por sinal estou em Esteio. Agora é só Canoas e Porto Alegre. Mais uma agora para Sapucaia do Sul, não vão voltar. Enfim, só para não passar batido, curiosidade do dia de hoje. Hoje vai faltar Canoas, não vai ser hoje que eu vou passar por Canoas. Tocou aqui na rua Rio Pardo, vou pegar o Rodrigo e vou levá-lo para Avenida Paraná, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Daí voltando para o Edredom, de onde eu só saio para ir para o Cafofo do Sol no final dessa jornada, né? Não volto mais para cá, GPA. Eu não posso negar que foi bom o resultado, tá excelente na verdade até agora, tá excelente pro horário. A única observação que eu fiz ali, negativa, digamos assim, é a falta de ausência de chamadas em volume, né? Aquela coisa que eu estou acostumado em Porto Alegre, tocar até sem dados móveis. Outro dia eu fiz um teste, desliguei os dados móveis e tocou uma X. Liguei o X e desliguei os dados móveis e tocou. É impressionante, é inacreditável. Isso em Porto Alegre, né? Aqui nem com 5G. É aqui? Não, na próxima 4. Aqui? Isso. Feito, meu amigo. Uma boa tarde pra ti aí, tudo de bom. Obrigado, sucesso na jornada com as naves aí. Sucesso aí com o podcast aí. Valeu. Valeu, obrigadão, amigão. Que massa de viagem. Perdi a oportunidade de fazer um podcast com o passageiro agora. Perdi a oportunidade entre aspas, né? Poderia ter feito um podcast com ele enquanto a gente trocava fazia essa viagem.
Ele entrou todo curioso, querendo saber do que se tratava e tal, né? O carro, enfim. E daí eu contei pra ele, falei que fazia podcasts e fazia vlogs. E ele disse o que eu preferia fazer, daí eu respondi. E ele sabe que eu participo de podcast. Eu respondi vlogs, tá? Antes que me pergunte qual é o conteúdo que eu mais gosto de fazer. É isso aqui que eu tô fazendo agora. Retratando meu dia a dia. E daí ele falou assim, eu participo de podcast sobre carros antigos ali em Novo Hamburgo, na TV do Vale, eu acho. Vale TV, uma coisa assim. Disse, que legal, tu trabalha com carro antigo? Disse, não, eu sou entusiasta. Daí ele me contou que ele tem 6 Mercedes antigas, 3 placa preta. E ele gosta de brincar com isso, literalmente. O negócio dele é ter os carros, conservar os carros, participar de eventos, encontros e qualquer coisa que o valha. Que legal, né? Cara que tá com a vida resolvida literalmente. Jovem também, super jovem, não deve ter 50 anos de idade. Fiquei bem feliz com a presença dele no meu carro. E ele veio me contando questões da importação, como é que funciona, como é que não funciona. Daí quando me dei conta, putz, se eu soubesse que eu receberia esse cara, né, de partida, eu tinha convidado para ele fazer um podcast comigo e trocar uma ideia, ele passar, e eu acho que ele ia aceitar de boas, porque o cara é super gente fina, super aberto. Enfim, tô aqui no bairro Floresta já, agora eu vou acessar aqui a rua Santa Rita, tô indo vazio, sem chamada em direção ao posto da Félix. Caso não toque até ali, eu vou tirar o direcionamento, eu tô direcionado para o Barra Shopping Sul desde Novo Hamburgo, mas como já cheguei em Porto Alegre, e agora são 4h38, não me interessa nesse momento necessariamente ir para o Shopping Barra. Eu já estou dentro do travesseiro praticamente, e é aqui que quero ficar, né? Então chegando ali no posto da Félix, desligo o direcionamento, vou dar um mix, e depois esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. E daí quando eu quero falar, eu simplesmente viro ela. Sim, esse pessoal que ela comentou, que usa as câmeras de segurança normalmente, que gravam o tempo inteiro, né? Eles acabam daí, quando acontecem situações assim, de conflito com o passageiro, ou é engraçado, eles acabam usando essas imagens que estão ali full time gravando, e daí eles aproveitam e colocam nas redes sociais. Tem um colega, Black Morcego, abraço pra ele, tá gravando agora, tá, pessoal? Mas vocês não estão aparecendo. Black Morcego, ele flagrou um acidente de trânsito. E daí ele colocou na internet, daí fez lá toda uma referência, porque o cara passou vermelho. No que ele passou vermelho teve uma colisão, né? E daí é uma situação que ele colocou lá, expôs e tal, disse, enfim, para chamar atenção sobre isso, né? Mas tem muita gente que usa só para ganhar view mesmo, como forma de entretenimento, de mostrar, muitas vezes expondo pessoas e tal. Mas eu não faço isso, eu gravo normalmente sozinho. Normalmente não, eu gravo sempre sozinho. Eu perguntei mais pelo trânsito em si, né? Porque... Eu já pensei em deixar mais tempo assim a câmera filmando, mas aí é muito mais do mesmo, né? Claro, às vezes eu posso flagrar uma situação que seja ok pra mostrar e tal. Ali onde tu me pegou ontem, ali mesmo que eu moro ali, eu tava na janela ontem e os caras se bateram ali na esquina, né? Sempre tem. Aquela esquina ali o pessoal às vezes não passa reto, e o pessoal que faz a curva passa direto, né, na curva. Aí o cara atravessou a sinaleira, não parou no final da rua ali e entrou na porta dele. Sempre tem, mas ainda eu não flagrei, mas por vezes assim, aconteceu já, eu pegar acidente, acontecido já, né? Já tá acontecido o acidente, daí eu filme assim, aconteceu um acidente aqui assim e tal. Mas não é foco, assim, tipo, eu não procuro isso, assim, só se é natural mesmo. Ali do Chaves fica à esquerda ou à direita, não lembro. Eu acho que fica à esquerda. Esquerda? Porque não me apareceu nenhum número aqui daí pra mim. Antes do viaduto ali? É até um pouco depende, se tu parar um pouco antes, tu consegue sair pro viaduto. Eu quero fazer a volta pra voltar, na verdade. Essa é a minha ideia, fugir do viaduto. É até melhor. Se fosse pra direita, eu teria que fugir pelo Boulevard depois. Sim, entra pelo Boulevard. Eu saio aqui, ó. Porque também já pega uma tranqueirinha, né? O problema é ir em direção ao aeroporto, porque daí no aeroporto só vai pegar a corrida no aeroporto e daí tu tem que entrar numa fila virtual. Ou então nas empresas, se bem que agora tem horário de empresa, de repente até teria alguma corrida. Mas é melhor voltar. Uma fila?
Fila virtual. Se tu chega sem passageiro, tu entra numa fila virtual. Tem uma área de espera ali do lado no terminal antigo. Terminal antigo do aeroporto, no terminal 2. Ali tem uma área de espera, daí a gente chega ali. E daí, sem passageiro, tá? E daí a gente fica numa fila virtual. À medida que as chamadas vão acontecendo, vão sendo distribuídas para a fila. Se tu chega com passageiro para o aeroporto, daí tu já tem uma preferência, tu tem um fura-fila, digamos assim. Daí nos primeiros 10 minutos, as primeiras corridas tu tem prioridade. Daí a gente não precisa nem sair de dentro lá de dentro do aeroporto mesmo, né? E depois sim, né? Se não sair, tem que pagar estacionamento, inclusive. Daí tu decide se tu vai pra fila nessa fila virtual, no caso, ou se volta pra cidade pra trabalhar. Essa fila a galera fica esperando lá de fora do aeroporto, né? Fica ali num estacionamento que tem no terminal 2 ali. E aí ficam jogando cartas, jogando truco o dia inteiro. Tem quem só faça isso, e por sinal. Mas deve demorar um tempinho. Exatamente. Exatamente. Dependendo do horário do dia, tu fica mais de hora ali. Mais de hora. Não é pra qualquer um, não. Eu não fico. Eu vou para o aeroporto com passageiro, sem problema. E daí, se eu não pego nessa prioridade de 10 minutos, eu vou embora. Se tiver que pagar o estacionamento... 20 pila. 20 pila, na maioria das vezes é mais que a corrida. Já corre, corta tudo. Exatamente. Aqui, qualquer lugar à direita, quando tu quiser parar. Baratada Rally. Aqui é a esquerda. Isso. Tá tudo certo. Feito então, pessoal. Tenha uma boa tarde aí. Uma ótima semana pra vocês. Valeu, tio. Valeu. Tchau. Tchau. Tá aí, os curiosos, querendo saber como é que funcionava. Ele queria que eu usasse a câmera o tempo inteiro, gravando tudo pra mostrar o trânsito e tal. Eu não disse pra ele que o meu vídeo já tem 40 minutos, 50 minutos. Imagina se eu vou gravar o dia inteiro, vai ter quantas horas? 24? Não, 24 não trabalha, né? Vai ter 12 horas. Ou ia ter que perder um dia inteiro editando? Me diz aí, deixa no teu comentário. 5h20 da tarde, deixei aqui o pessoal aqui na IESA do Chaves. Agora vamos fugir, como eu falei pra eles, né, em direção à volta pro travesseiro ali e tal, pra fugir da região do aeroporto. Você acredita que a filha da puta cancelou a corrida quando eu tava na cancela do Iguatemi? Eu loguei 0 e já recusei a primeira Parena Corporate pra... agora eu vou cancelar a tua corrida, rejeitar a tua corrida. Ela pediu errado, agora eu entendi. Ela tá no Corporate, que é do outro lado da Nilo Peçanha 28 e 25, só para não passar batido. Coincidentemente, acabou de mandar uma mensagem o Rodrigo Vasconcelos, participante do podcast outro dia, me perguntando, que eu brinquei com eles aquele dia, com ele e com o Lucas, sobre os endereços de Porto Alegre, né? Dizendo que eu sei tudo e tal. Enfim, ele mandou um áudio agora perguntando onde é que fica Nilo Peçanha 28. O que fica na Nilo Peçanha 28 e 25? Barbada, né? É o Corporate. Pois bem, eu vim buscar a passageira, que ela marcou na principal do Iguatemix, e ela cancelou quando eu entrei no shopping. E aí tô aqui, agora tô parado, ninguém me incomodou por enquanto, esperando junto com mais 2 colegas aqui. Eu tenho um HB20S e lá na frente tem um SUV que também parou nesse espacinho que tem aqui do lado do acesso B. E provavelmente eles estão esperando corrida também, que nem eu. Ó, pelo jeito o HB20 pegou alguma coisa. E eu pedi a taxa ali e o estagiário mandou me fuder. Porque os passageiros têm 4 minutos para cancelar, né? Depois que ele pede. Sacanagem, né? É muita sacanagem. O cara chega no local praticamente, o passageiro cancela e a gente que lute. Essa Tuxo aqui, pelo jeito, não é aplicativa. Ela tá esperando alguém aqui, porque não tem menor perfil de aplicativo. Toda atravessada. Se bem que tem uns colegas atravessados também, né? Vamos combinar. Toda atravessada aqui na frente com o pisca-alerta ligado, também tem os colegas que usam pisca-alerta, né? Apesar do pessoal falar que não deve, que não pode. Tem uns que continuam usando, mas eu acho que essa Tuxo aqui na frente não é aplicativo. O HB20 foi. E já tocou a primeira corrida Parena que eu recusei. Tudo isso ali da cancela até chegar aqui e falar com vocês. Porque essas cancelas do Iguatemi demoram para liberar, demoram para abrir, por vezes dá problema.
Hoje tem jogo Grêmio e Atlético Mineiro às 9h30. Mas eu vou passar longe disso. Só pra não passar batido. Cheguei em Porto Alegre, era 4h30 da tarde, mais ou menos, né? Não me nego. Essa aqui eu me nego. Então, eu não tinha trabalhado em Porto Alegre até então, né? Os desaforos que estão hoje é algo inacreditável. Tá pagando R$2 firmezinho o quilômetro do Comfort agora, que são 6 horas da tarde. E nada mais. Agora, normalmente, toca corrida de 3, 4 reais o quilômetro. Demorando uma vida inteira, às vezes. Mas toca. Não tá passando de R$2 o km. É tudo corrida de 14 e 15 pila no máximo, para 15 minutos. E olhe lá. Quando não é mais demorado. Essa última aqui, ó, deixa eu ver se eu salvei. R$9,28 para 10 minutos, 3 quilômetros. Ó, só porque eu falei, a corrida tá mais que R$3 o km. Mas da Bagé para Visconde do Duprá. Por que eu recusei? Cara, essa corrida aqui paga 12 pila essa hora, aqui no Petrópolis. Tô aqui na Alegrete. Avenida Alegrete, bairro Petrópolis. E todas as anteriores que eu fiz foram... Em Porto Alegre hoje eu só fiz Comfort. Quando eu cheguei naquele posto ali, que eu parei pra mijar, que eu mostrei pra vocês, eu liguei, né? Enfim, tocou Comfort, eu tô fazendo só Comfort. Mas assim, ó, 14, 15 pila pra cuidar de 17, 18 minutos. As que eu fiz até agora, todas elas. Não mais que isso. Não fiz nenhuma de 20 aqui em Porto Alegre hoje, por exemplo. Mais que 20. Que loucura. E ontem tava ok. Não tava extraordinário, não tava, mas tava ok. Enfim, vou ali mijar no posto da Encol. Acho que eu ganho mais. Feito então por hoje, pessoal. 8h30 da noite, 10h30 da noite. Subindo aqui a Nilo Peçanha. Vazio, off. Em direção ao Cafufo do Sol. Não estou finalizando longe de casa. Já finalizei, já faz umas 2 horas a minha jornada. A minha meta, a minha missão do dia de hoje. Eu estava participando com o Marcelo, o Fora da Curva. Mais alguns colegas que vocês conhecem. De uma apresentação aqui no escritório da Racon Consórcios. O pessoal chamou o Marcelo, que é a influencer deles, né, para fazer uma apresentação para o motorista de aplicativo. O Marcelo convidou alguns amigos e eu fui sorteado para conhecer os produtos da Racon e tal. E por sinal muito interessante, bem interessante. Fica a dica para ti que é motorista de aplicativo aí, não sabe se vale a pena comprar um carro, alugar um carro, ter uma grana para investir ou não. Dê uma olhadinha em consórcios, é uma forma de investimento bem interessante, e segura, né? Mas enfim, isso aqui não é um jabá da Racon, muito pelo contrário, é só para contextualizar. Eu gosto de dar satisfação do que eu faço, né? Talvez não devesse tanto, mas eu acho que faz parte do processo o mais claro possível. Eu rodei até umas 8h30 mais ou menos, quando estava já marcado esse evento ali aqui na Carlos Gomes, um dos prédios da Carlos Gomes. Vocês que são motoristas de aplicativo e rodam a região devem saber exatamente onde fica. Fechei minha meta, graças a Deus, graças muito à minha partida hoje de manhã. Foi sensacional, foi inacreditável. Eldorado e depois Nova Santa Rita por 100 pila. Depois fui passar pro Caia, depois eu emendei umas corridinhas interessantes. Ali na hora do meio-dia, ali entre São Léo e Novo Hamburgo. Até que eu tive lá o encontro com o Diego para fazer a gravação do podcast e tal. Enfim, essa primeira pedra para mim foi sensacional. Depois que eu cheguei em Porto Alegre, foi desaforo em cima de desaforo inacreditável. Na média, a meta foi atingida e nada mais. Agora bora pra casa descansar, ainda tem que subir esse vídeo. Vai chegar tarde no YouTube, mas tá tudo certo, faz parte do processo. E amanhã não vai ter vlog, amanhã porque vai ter o 13º episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Convite especial então pra tu assistir. Amanhã eu fui com o Thiago Correia, um inscrito, um colega, motorista de aplicativo também, da cidade de Canoas, morava na Machaca, na Matias Velho, durante a enchente. E
podcast foi pautado nisso, não poderia ser diferente. E a superação que o Thiago compartilhou comigo foi algo assim, ó, engrandecedor, eu acho que é essa palavra, sabe? Porque eles tiveram, como todo aquele pessoal lá, a água no telhado, conseguiram sair, conseguiram se recolocar. Hoje eles estão morando num apartamento melhor do que a casa deles está à venda, né? Porque a região ela é de risco, ainda continua sendo, sempre será, né? Ele teve o carro inundado, ele conseguiu recuperar o carro dele e hoje está com o carro trabalhando. Enfim, o Thiago Correia, então é um exemplo de superação. Ele, a família dele, a esposa dele tem uma outra história também. Enfim, não vou dar spoiler. O episódio é bem interessante, foi bem emocionante, foi um dos que me deu mais prazer de ter gravado. Então amanhã às 19 horas aqui no canal Diário de um Uber, podcast Sem Pauta Sem Vergonha, episódio com o Thiago Correia. Então não perca, tá? Então amanhã, por esse motivo, para não concorrer comigo mesmo, não vai ter vlog. E eu vou tirar um tempo para descansar da câmera. Não tanto, porque amanhã tem mais uma gravação também, de mais um episódio que vai ao ar aí no futuro próximo, durante o mês de março, tá? Dito tudo isso, então, muito obrigado porque chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, o faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a hashtag para te deixar no comentário, não pensei em nada. Deixa aí hashtag não pensei em nada. Repito, hashtag não pensei em nada. Deixa ali que eu vou ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Fui.